Muito bom dia, amados amigos e irmãos presentes e ministros presentes e em diferentes nações. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e nos abra as Escrituras e o entendimento para compreender as Escrituras correspondentes a este tempo final. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Uma saudação cordial para o missionário Miguel Bermudes Marim, lá onde se encontra, em Honduras. Deus abençoe a todos lá em Honduras, ministros e irmãos lá reunidos. E a todos os que estão em outras nações lá, em Porto Rico e demais países. Que Deus os abençoe grandemente e nos abra todas as Escrituras, o coração e a mente, o entendimento, para entender as Escrituras correspondentes a este tempo final. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para essa ocasião, vamos ler em São Mateus, capítulo 24. Versos 27 al 31. Versículos 27 ao 31, onde nos diz Cristo: pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o corpo morto, aí se ajuntarão as águias. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para esta ocasião, o tema será a proclamação da grande voz de trombeta. Podem sentar, queiram ter a bondade. Através da Escritura podemos compreender que a voz de Deus, através de diferentes etapas, é tipificada em uma trombeta soando, e assim como toda trombeta tem uma mensagem que transmite quando é interpretada através da trombeta, e os que têm ouvidos para ouvir, ou seja, que sabem escutar o som da trombeta, sabem o que está dizendo, como por exemplo, quando em um país se toca a trombeta, onde indica o exército que é hora de se levantar, os soldados sabem o que está dizendo essa trombeta e se levantam. E assim por diante, quando se toca a trombeta em diferentes
ocasiões países como en para diferentes festividades em diferentes países, como em Israel, era para quando se tocava a trombeta, si estas era para certo propósito, eran con una trompeta o certas festas porque tenían eram com uma trombeta ou com duas trombetas, y para porque tinham duas trombetas também de prata, e usaban las trompetas quando se ia sair para a guerra, também se usavam, eram usadas as trombetas como nos demais países. es necesario Também que escuche se usam trombetas, sepa lo que la é necessário que aquele que escuta saiba o que a trombeta está dizendo. el sonido E quem soa a trombeta saiba o som que tem que dar nessa ocasião, para que seja feito o que en su a trombeta en su sonido. está dizendo na sua mensagem, em seu som. Verso Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 7 ao 8 diz: ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta, la cítara, da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, distinción de voces, ¿cómo se sabrá não lo que formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará? Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará O sea que aquí para a habla de batalha? instrumentos Ou seja, que aqui fala de que instrumentos son inanimados, pero que que são inanimados, mas que los usa para interpretar uma pessoa alguna os usa para interpretar sonido de alarma o lo alguma que sea, música, y tiene dar que um saber som de alarme ou o que for, lo que tiene e que tem que saber quem a toca, el sonido que tiene que dar. ou o que Y tem el que escucha interpretar. tiene que saber O lo som se que tem que está dar e quem escuta tem que saber tocando o que está desse instrumento. tocando através desse instrumento. Porque en la escritura tenemos la promesa Isso é muito importante de entender, porque na Escritura temos a promessa de uma que grande estará voz de trombeta sonando para o tempo final, y que estará consiguiente soando, la están e, escuchando consequentemente, los que van a estão a escutando ser transformados os que vão en el tiempo final ser y los transformados que murieron creyendo no en tempo Cristo, final, e os que morreram crentes em Cristo, en la membros do dimensión corpo donde místico están, de Cristo, también la estarán na escuchando, dimensão onde porque está, ellos escuchan também a estarão escutando, también porque eles escutam o que aqui y ven lo que também está pasando se realiza tierra. e veem o que está acontecendo aqui nessa terra, nesta Todos queremos saber dimensão terrena. lo que tiene Portanto, que estar todos queremos saber la o que trompeta tem que estar para ese interpretando tiempo final. a trombeta La trompeta. para este tempo final. ¿Y de quién es la E trompeta? o que é a trombeta? E de quem é a trombeta? Corintios capítulo 15 versos 49 en adelante dice y así como hemos traído Em la imagen 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 49 em diante, diz: o sea que E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Ou seja, aqui nos fala de que vamos obter a imagem e semelhança de Cristo, vamos ser adotados como filhos cuerpos e filhas de Deus eternos inmortales em e com corpos como el cuerpo eternos, imortais, glorificados, Cristo nuestro como o Salvador, corpo glorificado tan joven como que cuando Jesus subió Cristo, al nosso cielo, Salvador, tem, o qual está tão jovem como quando subiu ao céu. que yo necesito Esse é o tipo de corpo que eu necessito para viver fisicamente por toda a eternidade. Quem mais? Pois cada um de vocês também. y es una promesa para los creyentes en Cristo E para é ser uma cumplida promessa para os crentes en el tiempo em final, Cristo para ser en cumprida el día postrero, que es no el tempo séptimo final, milenio, no último dia, que é o sétimo y milênio, delante del Señor es de 1000 Adão años, para y 1000 cá. años como un día, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia,
nos diz 2 de Pedro, capítulo 3, versículo Ahora, continuando 8. con el verso 50. Agora, continuando com o versículo 50. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Ou seja, que com o corpo corruptível não se pode estar vivendo eternamente. Tem que ser um corpo incorruptível, qual Ele nos dará neste tempo final. Eis que vos digo o mistério. Recordem que isso é um mistério divino. Eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Ou seja, que nem todos vamos ver morte e morrer. Fisicamente, haverá um grupo de crentes no último dia que, sem ver morte, serão transformados e obterão a imortalidade, a adoção física, que é a redenção do corpo. Mas todos seremos transformados em um momento, em um abrir e fechar de olhos. Ao soar a última trombeta, aí temos a final trombeta, a mensagem final de Deus para os crentes em Cristo que estarão vivendo neste tempo final. E assim como em cada era da igreja, cada etapa da igreja, se escutou a mensagem, a trombeta, a mensagem de Deus, por meio do Espírito Santo, através do mensageiro, através do qual Deus, por meio do seu Espírito, anjo do pacto, interpretou a peça musical, a mensagem correspondente a cada era. Na página musical do Programa Divino para a Igreja, a peça que nos corresponde a estará interpretando o Espírito Santo no meio da sua igreja para nos dar a fé, para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Assim que estaremos escutando a trombeta final, a voz de Deus, por meio do Espírito Santo, o qual Cristo disse: Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará saber as coisas que hão de vir. Portanto, para o nosso tempo temos uma peça musical da parte de Deus, que Ele mesmo vai interpretar por meio do seu Espírito no último dia, da mesma forma que fez de era em era, quando enviou seu Espírito a cada era, ao mensageiro de cada era, e através do mensageiro de cada era, interpretou a peça musical, a mensagem correspondente a cada era, e com essa mensagem chamou e juntou os escolhidos de cada era, de cada etapa. E lhes deu a fé para a transformação espiritual, que vem por meio do Evangelho de Cristo. Ao nascer a fé de Cristo em nossa alma, recebê-lo como nosso Salvador, ser batizados em água em seu nome e receber seu Espírito Santo e assim obter o novo nascimento e ser tirados do mundo, do reino das trevas e colocados no reino de Cristo, no reino de Deus, com vida eterna. Portanto, assim como escutamos a trombeta para obter a redenção espiritual para o último dia em acréscimo, estaremos escutando a grande voz de trombeta ou trombeta final para obter a redenção física, a redenção do corpo, que será a nossa transformação, para poder depois ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, depois de ter uns 30 ou 40 dias estreando aqui na terra o novo corpo que Ele prometeu para nós,
Recordem que Cristo, ao ressuscitar, certamente, depois de se apresentar diante de Deus, depois com seus discípulos aparecendo por uns 40 dias, digamos, uma vez na semana, aos domingos, digamos, porque parece que foi domingo a ressurreição e depois no outro domingo também apareceu aos seus discípulos, pois digamos que todos os domingos, esse era ponto fixo de que o Senhor ia estar com seus discípulos. E sempre, quando nos reunimos, sabemos que Cristo está conosco, porque Ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. São João e São Mateus capítulo 18, versículo 20, São Mateus capítulo 28, versículo 20, nos diz: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Portanto, Ele continua conosco em Espírito Santo, ou seja, o anjo do pacto, no meio da sua igreja, o mesmo anjo que apareceu a Moisés, enviou a libertar o povo hebreu, e através de Moisés libertou o povo hebreu e os guiou pelo deserto por 40 anos, e os introduziu através do Jordão à terra prometida, usando Josué. Josué se manteve firme. Ele, quando tinha que realizar algo em benefício da obra, ele falava. Falou ao sol e à lua e disse que se detivesse, se detiveram. Era a palavra criativa na boca de Josué. Josué é tipo e figura do Espírito Santo, o qual esteve no meio da igreja de Era, e que neste tempo final também estará realizando a obra do tempo final e soando a trombeta final. O Josué para o nosso tempo é o Espírito Santo, que nos levará, nos introduzirá na terra prometida do novo corpo e a terra prometida do reino milenial. Portanto, é importante estar atentos à voz da trombeta, como no Monte Sinai soava a voz da trombeta e ia se aumentando o som da voz. E isso era Deus falando com Moisés. Pois convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. É necessário para ir à ceia das bodas do Cordeiro. Não há bicicleta, não há avião, não há foguetes, não há nada que possa nos levar lá, porque é em outra dimensão, a dimensão do Pai, onde Cristo com sua igreja serão investidos como reis sobre o planeta Terra. E a vestimenta se recebe lá. Será a ceia mais importante de toda a história. Será a festa mais importante que se realizou no céu. E eu estarei ali. E quem mais? Pois cada um de vocês também. Bem-aventurados que são convidados à ceia das bodas do Cordeiro, diz Apocalipse capítulo 19, versículo 9 ao 10. Portanto, somos bem-aventurados. Fomos convidados e vamos estar ali. É importante saber o que Deus prometeu para nós para este tempo final.
porque temos que estar esperando a bênção de Deus no cumprimento do que Ele prometeu. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E se acabou já a morte para os crentes em Cristo. Já nunca mais haverá um crente em Cristo, membro da Igreja de Jesus Cristo, que morra. Todos jovenzinhos, representando de 18 a 21 anos de idade. Assim será a Igreja do Senhor Jesus Cristo na ressurreição dos que morreram e a transformação dos que estão vivos neste tempo final. Ou seja, que estaremos na flor da juventude. E isso para toda a eternidade. O Senhor Jesus Cristo diz que será como os anjos. Portanto, temos que estar escutando no último dia a trombeta final, ou grande voz de trombeta, da qual São Paulo também falou em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 em diante, onde diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, os que terão ficado até quando? Até a vinda do Senhor. Não precederemos aos que dormiram, aos que dormem. Ou seja, não vamos ser transformados antes dos que dormiram, dos que morreram. Porque a ressurreição ocorre primeiro, e quando os virmos já ressuscitados em corpos glorificados, então nós seremos transformados. Porque o Senhor mesmo com voz de mando, com voz de arcanjo, pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, que eles ressuscitam primeiro, e depois nós, os que vivemos, os que tivermos ficado, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens para receber o Senhor no ar. E assim estaremos sempre com o Senhor. Sempre com o Senhor. Esse é o desejo da nossa alma, estar sempre com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. São palavras que alentam nossa alma ao saber que, se nosso corpo físico morrer, seremos ressuscitados em corpos eternos, jovens e imortais. E se permanecermos vivos, seremos transformados e teremos corpos imortais glorificados, e iremos com Ele no rapto ou arrebatamento da igreja para a grande festa da ceia das bodas do Cordeiro, a recepção. Lá será no céu, a qual fomos convidados. Fomos convidados, bem-aventurados os que são convidados à ceia das bodas do Cordeiro.
Aqui temos la promesa de esa a voz promessa de dessa trompeta voz de Dios de trombeta de que estará sonando en Deus este tiempo final. que estará soando neste tempo final. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel. Quando se diz voz Pois de o mesmo arcángel, Senhor descerá do céu ao grande brado com voz de arcanjo. Quando se diz voz de arcanjo, dispensacional, isso nos fala de uma mensagem dispensacional. una voz de arcángel es mayor que una Uma voz mensagem, uma voz de arcanjo é maior do que uma voz de um anjo comum. y con trompeta de Dios. E O sea, com que esa trombeta de trompeta Deus. de Dios, E ao som da trombeta de Deus, ou seja, la voz que de essa Dios trombeta de Deus, la estaremos escuchando a voz de Deus, en este tiempo a final. estaremos escutando neste tempo Es la final. voz de Dios É a su voz iglesia de Deus en una edad más para a alta, sua en una igreja nota más alta, la edad de em piedra uma angular, era mais alta, numa nota mais alta, donde a el era de pedra mensaje de angular, Cristo, hablando a las iglesias onde a con esa mensagem de voz, Cristo, falando à sua igreja com essa voz, que viene a ser la misma voz, como trombeta, clamando como cuando que ruge un se león, torna a y mesma siete voz, truenos, clamando como quando um leão ruge e 7 trovões, nos estará hablando, emitindo suas vozes, nos estará abriendo las e estará nos escrituras, falando, y nos estará dando estará la fe nos para ser abrindo as transformados, Escrituras, y e llevados estará por Cristo nos a la dando a senda fé del para buen sermos Cordero, transformados porque e nos levados estará com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, dando la revelación porque estará del séptimo sello, la nos revelación dando a revelação de la venida do de Cristo sétimo a su selo, a iglesia, revelação en y da para el vinda tiempo de Cristo à estreno, sua igreja y mostrándonos em e para o último los dia detalles que necesitamos e nos mostrando conocer os detalhes que para ser necessitamos transformados y conhecer llevados por Cristo a la para cena de ser las bodas transformados e levados com Cristo del à Cordero. ceia das bodas do Cordeiro. En Filipenses Em y Filipenses Romanos nos habla también e desse Romanos momento nos fala glorioso. também Romanos desse capítulo 8, momento versos glorioso. Romanos capítulo 8, 18 en versículos adelante dice, pues tengo por 18 em las diante aflicciones diz: del tiempo presente no son Para mim comparables tenho con la por gloria certo que as venidera, aflições deste que tempo en presente não nosotros são ha de para comparar com a manifestarse, glória que em nós há porque de la ser gloria de revelada. la creación es el A aguardar la ardente expectativa da criação de los hijos de aguarda a Dios, revelação dos filhos de Deus. porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por Pois a causa criação del que ficou la sujeita à sujetó, vaidade não por em sua esperança. vontade, mas por causa porque daquele que a también la sujeitou, creación misma na será esperança libertada de que também a própria criação será libertada a la libertad do gloriosa cativeiro de los da hijos de corrupção Dios. para a liberdade La tierra, da glória dos filhos de Deus. Ou seja, a la terra, creación será libertada. a criação será Libertada libertada, del reino de tinieblas y libertada del dominio libertada do reino das trevas e libertada de los humanos que do deterioran domínio dos el planeta Tierra, humanos que deterioram todo o que planeta puedan tomar Terra también y harían e lo mismo. todo o planeta que puderem tomar também fariam o mesmo. Pero todos seremos libertados y también la creación Mas será todos libertada. seremos libertados e também Será a libertada del reino criação das será tinieblas libertada. porque siguiente Será del libertada control do dominio reino das trevas e, consequentemente, do controle ou porque domínio sabemos que toda la creación humano. vive aún y aún está con dolor de parto hasta ahora. Y no Sabemos solo que toda a ella, criação sino geme que como se también estivesse com dores de nosotros parto até mismos, agora. que Não tenemos só las ela, mas primicias nós del mesmos, Espíritu, nosotros que temos as también primícias do gemimos Espírito, dentro de nosotros também mismos, gememos esperando la em adopción, nós la mesmos, adopción de aguardando a nuestro adoção, a saber, a cuerpo. redenção Adopción es do la nosso redención del corpo. cuerpo, la glorificación, A adoção é a la redenção redención do de corpo, a Cristo, cuerpos glorificação glorificados.
a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos glorificados. E para nós que vivemos nossa transformação, se permanecemos vivos até esse momento. Mas, se algum dos nossos parte, não há nenhum problema. Voltaremos a vê-lo na ressurreição. E jovenzinho, sem os problemas que possa ter atualmente. Portanto, esperamos, crendo, esperamos essas promessas e esperamos sempre estar escutando a voz de Cristo por meio do seu Espírito Santo no último dia, como Ele falou em cada era, assim mesmo estará falando em nosso tempo. É a voz de Cristo de era em era, subindo mais e mais alto até chegar ao nosso tempo. Os ministérios prometidos para o tempo final são os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias. Em São Mateus, capítulo 16, hoje nosso estudo bíblico ou escola bíblica, estamos vendo este tema da proclamação da grande voz de trombeta que está prometida na Escritura em diferentes passagens bíblicas e que é para ser cumprida essa promessa neste tempo final. Portanto, temos que estar cientes de todos os detalhes dessa promessa. São Mateus capítulo 16, versículos 26. Capítulo 16, vamos ler desde o verso 24. Capítulo 16, vamos ler desde o versículo 24 ao 28, diz: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, que Cristo não ofereceu um caminho de flores, mas um caminho difícil, mas acompanhado com Cristo. Porque diz: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ou seja, que estaremos seguindo nesse caminho. Porque, pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? De que vale uma pessoa viver nessa terra e ser multimilionário e perder sua alma? De nada lhe serviu. E seu dinheiro não serve para comprar a vida eterna. Portanto, esteve entretido nas coisas da terra e se esqueceu que há uma vida eterna para todo aquele que escuta a voz de Deus por meio de Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja. O que recompensa terá o homem por sua alma? Que recompensa dará? Não há recompensa que Deus aceite. Ou que dará o homem em troca da sua alma? Que recompensa dará? Não há recompensa que Deus aceite pela salvação da alma da pessoa. Somente há uma oferta, e é a de Cristo feita na cruz do Calvário. É o único que Deus aceitou pela salvação do ser humano.
Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus a anjos, sus obras. Aquí nos habla de la venida e então recompensará cada um segundo as suas obras. Aqui nos fala da vinda do Filho do de su Homem Padre na glória con sus ángeles. do seu Pai Los ángeles com son seus anjos. los dos olivos Os anjos são de Zacarías capítulo as duas oliveiras de Zacarias capítulo 4, son versículos 1 ao 14. delante São de as Dios. duas oliveiras que estão Son diante los de olivos Deus. también en Apocalipsis capítulo 11. São as duas oliveiras também em Apocalipse capítulo 11, versículo 1 ao 14. Esos son los ministerios Esses são os ministérios por el Espíritu Santo para que llamar serão manifestados pelo Espírito de Santo los escogidos y enviar a sus ángeles con gran para o voz de chamado trompeta. dos escolhidos e enviará seus anjos com grande voz de trombeta. Los E juntarão escogidos, seus ahí escolhidos, son os escolhidos aí são 12.000 os escolhidos do povo hebreu, que serán 12.000 llamados bajo el de sexto cada sello. tribo, que serão chamados sob o sexto selo, Los ministerios de sob o Moisés ministério das duas y oliveiras, Elías. os ministérios de Moisés Recuerden que cuando nos e habla de los Elias. dos olivos, está hablando de Recordem los que ministerios quando de nos fala Moisés das duas oliveiras, y Elías, está repitiéndose, falando dos ministérios de Moisés e Elias se repetindo los no último escogidos dia del pueblo para hebreo chamar e son juntar os escolhidos do povo hebreu que são 144.000, 12.000 Esa es una promesa que de Cristo cada hace tribo. aquí. En la Escritura, y Essa é uma concuerda promessa que Cristo faz aqui con las na promesas Escritura hechas para e concorda restauración. com as promessas feitas para El Antiguo a restauração de Testamento, Israel por tanto, Cristo está dando no más Antigo luz Testamento. de lo Portanto, que ya ha sido Cristo hablado está dando mais en luz Zacarías do capítulo que 4, já foi falado Malaquías em Zacarias capítulo también. 4 e em Malaquias capítulo 4 também. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus Pois o obras. Filho do Homem verá Desiertos, na digo, glória que de seu Pai com seus anjos, e então recompensará cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. viniendo en su reino. Vindo em seu reino. En Colosenses capítulo 1, Em Colossenses capítulo 1, verso 12 en adelante, dice: versículo 12 em diante diz: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança el cual nos libró dos de las santos potestades na de luz, tinieblas y e trasladó que nos al tirou do reino poder das de trevas su amado Hijo, e nos transportou en para o quien reino tenemos redención do por Filho do seu sangre, amor, el perdón de em quem pecados. temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Nos trasladou, Dice que nos ha libertado, el cual nos ha librado de la aqui reino, potestad de las diz que nos tinieblas, libertou, o qual nos livrou do nos ha poder das librado trevas, del poder del reino, ou seja, que nos livrou do poder do nos ha reino sacado de ahí, das nos ha trevas, sacado del reino de quién, nos tirou daí y trasladado e nos al colocou reino de su no reino amado de Hijo. quem? Nos ha E trasladado transladado al ao reino do Filho do seu amor. de Jesucristo. Nos transladou ao reino Recuerden que Cristo de dijo Jesus Cristo. en San Recordem Mateo, que Cristo capítulo disse 21, em São Mateus capítulo 21,
versos 43 en adelante. Versículos 43 em diante. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos Portanto, de eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produz os seus frutos. E agora, as palavras de Cristo aos seus discípulos foi: aos crentes nele, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, ou reino dos céus. E também a promessa que o reino é dado aos crentes em Cristo. A vós é dado o reino de Deus. Portanto, estando no reino de Cristo que está na esfera espiritual, e que a igreja está no reino de Cristo, e é o reino de Cristo, compõe o reino de Cristo, ou veremos vindo onde? Ao seu reino, à sua igreja. Tão simples assim. Porque aqui tem a promessa da vinda do Senhor para o último dia, é a sua igreja, que está sob o novo pacto, e depois é que passará ao povo hebreu para se revelar, falar ao povo hebreu e realizar tudo o que se requer para o estabelecimento do reino de Deus na terra, na forma física, como está prometido ao rei Davi, como está prometido ao povo hebreu, que o reino de Deus vai ser estabelecido na terra e será chamado Reino de Davi e Trono de Davi, o qual Cristo é o herdeiro. Por isso ele pode dizer: ao que vencer eu lhe darei a sentar-se comigo no meu trono. Esse trono é o trono de Davi, ao qual ele é o herdeiro, conforme as palavras do anjo Gabriel no capítulo 1 de São Lucas, versículos 30 ao 36. E Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará sobre a casa de Israel para sempre. E seu reino não terá fim. Se referindo a esse trono e reino, em Apocalipse capítulo 3, versículo 21, diz: ao que vencer, dar-lhe a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quando Cristo subiu ao céu, se sentou no trono celestial, o trono de Deus. E por isso ele diz: todo o poder me é dado no céu e na terra. Porque quem está no trono é quem tem o poder de todo o reino. E agora, da mesma forma que Cristo diz que fez, que se sentou no trono celestial, como ele tinha dito também em São Mateus capítulo 26, versículo 64 diz: isso foi ao sumo sacerdote, respondeu-lhe Jesus. Jesus, porém, guardou silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus disse: tu disseste. Porém vos digo que em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens
sea do que céu. Cristo ya está diciendo Ou seja, se que va a Cristo sentar en el trono de já Dios, está a la dizendo diestra de Dios. que ele vai se sentar no En el trono de trono Deus, à destra celestial de del Deus. reino No celestial trono que cubre celestial do reino, el mundo invisible celestial que y cobre el mundo visible. o mundo Todo invisível está e o mundo visível. bajo Tudo el está poder de ese reino. sob o poder desse reino. Cristo se sentó en el Esse trono de Cristo Dios, se sentou a la diestra de no Dios, trono de Deus, y recibió todo el poder del à reino. destra de Deus, Se quedó Dios sin poder, e no, recebeu todo o poder do porque Dios reino. está dentro Ficou Deus sem poder? del Não, cuerpo porque Deus está dentro de do Jesús. corpo glorificado de Jesus. Dios está reinando por Deus medio está reinando y en su cuerpo por meio físico glorificado. e em Porque seu el cuerpo de corpo Jesús físico, es la semejanza glorificado. física de Dios. porque o corpo de Jesus é a semelhança física de Deus Imagen del Dios e o viviente, corpo angelical tan sencillo é a como imagem do Deus vivente. Tão simples assim. Así es que las palabras de Cristo, Assim que yo le daré que se siente conmigo, as palavras de Cristo ao que vencer, dali a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei Él com meu Pai em seu las va a trono. cumplir. A los discípulos les dijo: ustedes Ele vai me cumprir. habéis seguido, Aos discípulos disse a vocês se sentarán que me seguiste, en 12 tronos se sentarão y juzgarán a las 12 em 12 tribus tronos de Israel. e julgarão as 12 tribos Esa es una de Israel. promesa para los Essa é uma apóstoles que promessa seguían para os apóstolos que seguiam y a Jesus. Jacob E y Juan querían Tiago e João otro trono. queriam Jacob y Juan querían Outro estar a la trono. diestra Tiago e João queriam estar à destra en su reino. de Cristo em seu reino. Ahora vean la promesa de que se sentarán en 12 tronos. San Mateo capítulo 19 versos 27 em adelante dice: Agora veja a promessa de que se sentarão em 12 tronos. São Mateus, capítulo 19, versículo 27 em diante. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? E Jesus Então lhe Pedro dijo: lhe perguntou: Nós deixamos tudo e te seguimos. O que então haverá para nós? Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo que Cuando el Hijo del Hombre na regeneração, ou seja, isso é no reino milenial, en el trono de su quando o gloria, Filho do Homem se sentar no trono da sua glória, es el trono de David, o trono da sua glória é o trono de el Davi, heredero. ao qual ele é Cuando se siente en el trono o de su herdeiro. gloria, Quando o vosotros que Filho me do habéis Homem se seguido, sentar no trono da sua glória, también os sentaréis sobre vós 12 que me tronos, seguiste, para juzgar também las 12 vos tribus de sentarei Israel. sobre 12 tronos O sea, para que julgar as tiene 12 una tribos de posición Israel. importante, Ou seja, que tem uma posição muito importante como os apóstolos do Senhor, los jueces como que tuvo el pueblo hebreo os juízes y que finalizó esa que o etapa povo de los hebreu jueces teve con Samuel, el último e de los jueces. que finalizou essa La etapa dos de los jueces juízes es la etapa com Samuel, o último dos juízes. A etapa dos juízes é a etapa da teocracia onde Deus reinava luego vino la etapa de los através de um reyes, homem. que es la etapa Depois veio a etapa dos reis, que é a del etapa reino donde do reino un onde rey reinaba, um homem, um rei, monarquía reinaba para Dios. reinava, De los na cuales monarquia reinava para Deus, Saúl fue el primero y después dos quais el rey David. Saul foi o primeiro e Después le depois siguió o rei el Davi rey Salomón. e depois o seguiu o rei Salomão. Ahora los apóstoles van a tener una posición muy importante. Agora os apóstolos vão ter uma posição muito importante ali, con los patriarcas, juntamente com los 12 os patriarcas de Jacob.
os 12 filhos de Jacó. Todo está reflejado en el Antiguo Testamento. Tudo está Por tanto, refletido no Antigo Testamento. podemos Portanto, ver que hay un programa divino Podemos ver que há um programa desde divino la fundación del mundo, desenhado por Deus desde antes da fundação do mundo, e a nós nos correspondeu a sorte de estar en ese programa eleitos por desde Deus la fundación del mundo, nesse programa desde antes da fundação do mundo en el cielo, e en el ter libro nossos de vida nomes del escritos Cordero. no céu no livro da vida do Cordeiro. Hemos visto Vimos que hay una que há promesa de la venida del Señor. uma promessa da vinda do Senhor De cierto os digo que hay algunos de los que ao seu están aquí reino. que no gustarán la muerte Em verdade hasta vos que digo hayan que alguns visto dos al que aqui hombre estão viniendo não provarão a en tu morte até reino. que tenham visto o Filho do Homem vindo Está en no el seu reino reino. de Cristo. E sua igreja está no reino de Los Cristo, escogidos van a ver portanto, la venida del os Hijo del escolhidos Hombre verão viniendo en su reino, a vinda do Filho do Homem vindo em seu reino sus ángeles, com que son los ministerios seus anjos, de Moisés y Elías, los que são os ministérios de Moisés e Elias, como fue mostrado en el monte os de la ministérios das duas oliveiras, donde como foi Cristo mostrado se no Monte da transfiguró delante de Transfiguração, ellos. onde Cristo se transfigurou diante deles, Cristo ou em palavras mais claras, los transportó Cristo esa visión al día os postrero, transportou nessa visão, porque ese es el ao orden último de dia. la venida del Hijo del Hombre porque para el essa é a día ordem postrero. da vinda Por eso do aparece Filho do Homem a cada para o lado último de dia. Jesús, Moisés, Por isso Elías, aparecem de cada lado de Jesus Moisés e Elias, a Jerusalén. falando com ele da sua partida. Por lo tanto, a Jerusalém. la venida del Hijo del Hombre es la venida Portanto, del a Señor ordem da con vinda do Filho do sus Homem ángeles, é con Moisés. a vinda do Senhor com os seus anjos, com Moisés e Elias. Isso é o sétimo selo, mas ainda está fechado porque não convém que seja revelado até certo tempo, para que não se interrompa o programa divino que corresponde à manifestação ou cumprimento dessas promessas divinas que nos dará a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Mas, no cumprimento da visão da carpa, será aberto todo o quadro e será revelado o que necessitamos para obter a fé, a revelação para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, na terceira etapa, é onde a fé para ser transformados será dada. É a etapa da palavra falada para a igreja do Senhor Jesus Cristo. É a etapa onde estaremos vendo Cristo vindo à sua igreja no último dia e realizando as coisas que estão prometidas, que fará nessa terceira etapa. Assim como quando Moisés dedicou o tabernáculo a Deus, veio Deus na coluna de fogo, o anjo do pacto que tinha aparecido a Moisés, e entrou no tabernáculo e morou nele. E se manifestava sobre o propiciatório no meio dos dois querubins de ouro, e dali falava a Moisés. A tampa da arca é o propiciatório. Na arca do pacto estava a lei. Nas duas tábuas de madeira de pedra, corrijo, estava também, São Paulo diz, a vara de Arão que reverdeceu, e uma vasilha de ouro cheia de maná, que não danificava, porque estava no lugar
Santíssimo y ese era el lugar na donde presença de únicamente Deus. podía entrar E esse era o lugar onde unicamente podia entrar o sumo con sangre para sacerdote presentarla com ante sangue Dios y por el pueblo. para apresentá-la diante de Deus pelo povo. En medio de los Y querubines de oro estaba la presencia No meio de dos Dios. dois querubins de ouro Luego, cuando Salomón estava a construyó presença de el Deus. templo, Depois, quando Salomão construiu o y de la templo misma forma, e o dedicou a la Deus, presencia de Dios en esa veio na nube mesma forma entró a al presença templo, de Deus nessa nuvem, pasó luego entrou no al templo lugar santísimo, e passou se depois posó sobre el ao lugar propiciatorio santíssimo en medio de los e querubines pousou sobre o propiciatório no meio dos dois querubins de ouro, dos querubines de madera e de que em acréscimo haviam dois querubins de madeira de oliveira gigantes cobertos de ouro. iglesia del Señor Jesucristo es E a igreja do el Senhor templo Jesus Cristo espiritual de Cristo, é que está o siendo templo construido espiritual de Cristo, de edad en que edad. esteve sendo construído de era em Las era. décadas de la iglesia corresponden al lugar santo, As 7 eras da igreja correspondem ao lugar santo, al lugar e a era de santísimo, pedra angular corresponde ao lugar santíssimo. aunque en edades pasadas estaban Por esperando isso, la venida mesmo del que em Señor, eras passadas estavam esperando a vinda do Senhor, en la edad de a piedra vinda angular, do Senhor se cumprirá porque na era de pedra angular, cumplirá porque en la iglesia del Señor se Jesucristo cumprirá na igreja do Senhor Jesus Cristo ao chegar su iglesia a se la completar construcción de sua ese igreja, templo se completar espiritual. a construção desse templo espiritual. Morará en su templo E ele morará espiritual, que es su iglesia, em seu templo en el lugar santísimo, espiritual, que é sua igreja, y ahí se manifestará, no lugar santíssimo, y en esa etapa e aí es se que manifestará, grandes maravillas como e está. nessa etapa é que fará grandes maravilhas como está, Su iglesia para este tiempo prometidas por Deus final. para a sua igreja para este Ya tempo podemos ver final. que va a ser Já dedicado a podemos Dios, ver esse templo espiritual que, que es su vai ser iglesia, dedicado a Deus, y que Dios va a morar en esse su templo iglesia espiritual en que é sua todo su- igreja, e que Deus vai morar na sua igreja em toda a sua y va a estar plenitude. hablando a su iglesia y dándonos e vai la estar fe para falando à ser sua igreja y raptados, e nos dando a fé para sermos transformados estar e na cena raptados das bodas para del Cordero. estar na ceia das bodas Y do como Cordeiro. estar hablando con la gran voz, E como estará falando? Estará falando com a grande la voz de voz Dios de trombeta, para el día postrero, a voz de en Deus edad de piedra para o último dia angular. na era de pedra angular. Todavía Él sigue llamando y juntando a sus escogidos que forman su Ainda ele iglesia. continua chamando e Después juntando os seus llamará y escolhidos que formam sua igreja, pueblo e hebreo, depois chamará e juntará os escolhidos do povo hebreu, de cada que são tribu, 144.000, 12.000 de no cada van a ser tribo. transformados y raptados, porque Eles no pertenecen não a vão la ser iglesia transformados e raptados, del Señor porque Jesucristo. eles não pertencem à igreja Ellos son siervos, do Senhor Jesus Cristo. son los eunucos Eles são del servos, templo, são os son eunucos los que do templo, servirán são os que en el reino milenial servirão a Cristo y a su iglesia. no reino milenial a Cristo e a sua igreja, Eunucos como os hacen en eunucos diferentes reinos fazem en las naciones nos diferentes reinos, y como se hacía nas nações, en tiempos pasados. e como era feito Ha sido em para mí un tempos privilegio passados. estar con ustedes en esta ocasión, Foi para en mim um este privilégio estudio grande estar com vocês la proclama nesta de la ocasião, gran voz neste estudo de bíblico, trompeta. a proclamação da grande voz de Que los guarde, trombeta. continúen pasando. Que Deus os abençoe e os guarde e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Cristo, Veremos nosso eternamente Salvador, e el reino de Dios. nos veremos eternamente no reino de Deus. Y les guarde a todos. Que Deus os abençoe e guarde a todos.